Um artista independente, eu acho que é o grande teste para saber se você realmente é artista, sabe? Porque é nesse momento que você realmente mostra se você realmente é do negócio. Porque eu acredito que a pessoa, quando é artista, ela se apaixona, ela é apaixonada, mas quando ela faz os projetos independentes, que vem da cabeça dela, que vem do pensamento dela, que vem das coisas dela, aí é amor. Então o artista ele trabalha com a paixão e com o amor. Na minha memória, quando eu tinha acho que uns 10, 8, 9, 10 anos por aí, eu já comecei assim a perceber as minhas aptidões, assim, né? O meu corpo ele respondia de uma forma diferente aos estímulos, né? Eu não podia escutar nenhuma música, não podia escutar nada assim que tivesse um ritmo que naturalmente eu já começava a me movimentar, né? Meu corpo ele reverberava já a esses estímulos de uma forma muito natural, sabe? Era algo que eu não, a princípio não era uma coisa que eu via e tentava reproduzir, é uma coisa que eu fazia naturalmente, sabe? E eu acho que tudo tem relação com a dança, sabe? Hoje, quando eu percebo em todas as outras áreas que eu termino vivendo e trabalhando também, né? Atuando, cantando, comunicando, às vezes a dança ela tá ali presente antes de qualquer coisa. O corpo ele dança, né? A respiração, a voz, antes de sair a voz existe uma dança, né? Dentro do nosso corpo. Antes de algo ser dito, existe um fenômeno que acontece dentro do nosso corpo. E isso eu percebo hoje, um pouco mais velho, olhando para trás eu percebo que isso acontecia de uma forma muito instintiva, de uma forma muito natural na minha vivência, sabe? E de como isso foi reprimido, sabe? De como isso foi atacado, de como isso foi demonizado, né? De como isso foi violentado. Quantas vezes eu fui atravessado, né? Por simplesmente querer criar, né? Por criar, né? Por naturalmente criar. Eu sou da madrugada, eu ando pelas praças, eu na Rua da Moeda, eu me jogo nesse brega, boto brega pra ferver, no casbacura vai tremer. Eu tenho a felicidade de conceber um trabalho independente com o Juan, que foi o meu norte. Um trabalho que, para mim, ainda está em processo, porque ele fala muito da minha vivência. E que no momento em que eu cheguei para conversar com o Juan, a minha proposta para ele era que quando eu lembro, assim, eu pensava em fazer muito menos, exatamente porque eu tinha como uma limitação o fato de não ter uma grana para investir. E quando ele entendeu o que eu queria com aquele trabalho, ele abriu, assim, todos os campos. E o trabalho se transformou em algo que, assim, eu jamais, naquele meu momento como artista, eu jamais imaginaria que eu seria capaz de produzir um trabalho como eu produzi. E ele entrou junto, porque, assim, ele foi convidado a princípio para ser fotógrafo e me dar uma consultoria daquilo que eu pensava para o trabalho. E daí ele se tornou diretor de um vídeo experimental que traz para o audiovisual o que eu não pensei que eu seria capaz de falar. E sem falar.
Eu acho, né? Assim, o artista independente, ele deveria ser muito valorizado. É uma merda você ter que tirar do próprio bolso para uma coisa que é necessária, que você precisa falar, e quando você fala aquilo que está dentro de você, não tem como, você vai comunicar com outras pessoas no mesmo pensamento, sabe? Você vai tocar pessoas, e aquilo que fervilha, aquilo que você quer falar, vai tocar. Até aquelas pessoas que não têm nada a ver com o que você quer falar. Mas quando você fala, quando você toca, quando você fala com sinceridade, você vai abrir canais, né? E o artista independente, como eu falei, ele é a maior prova de que você realmente é artista. Porque ou você faz, ou você perde o seu significado na vida. Você fica perdido, você não sabe o que fazer. Aí você vai ser o quê? Você vai trabalhar num trabalho, com todo respeito a quem faz, porque eu acho que cada um tem o seu lugar. Mas se você é feliz burocraticamente, ok, você merece, né? Mas eu não consigo entender pessoas que trabalham e que dizem: estou querendo que chegue o final de semana, porque, segunda-feira, hoje é o começo. A gente não trabalha assim. A gente não tem segunda, nem terça, nem quarta, nem dia, nem noite. As pessoas acham que o artista é vagabundo, ele não é, pelo contrário. Ele trabalha muito. E trabalha com amor, meu amor. Trabalha sem essa história de estar pensando se é final. Aliás, trabalha muito final de semana, perde aniversários, perde ano novo. Então, assim, e quando ele é independente, ainda mais. Porque ele tem que encaixar muitas vezes com a agenda de outras pessoas que ele conseguiu, de uma certa forma, abraçar, convencer. Que a maior dificuldade ainda é quando você tem aquela tua vontade de falar, aquele teu trabalho independente que não tem recurso nenhum. E aí você vai comer um dobrado porque você precisa convencer pessoas a apostarem naquilo que é uma coisa que você quer falar. E aí o grande barato é que quando você encontra essas pessoas, aí é um casamento incrível, porque essas pessoas também são apaixonadas. Também são apaixonadas e muitas vezes querem falar a mesma coisa que você. Ele é bailarina, olha o filho, Ó, tô gravando, hein? É, que vai pro quê? Isso aí vai pros stories. Slow, Slow motion. Ó. Às vezes passa aí no peito, em cima e tudo? Vou passar aqui agora, tá? Tá, vai. Ainda tentar aí, gente. Vai. Gui! Mas vem vindo com a mão da perna, como se você estivesse vindo do mesmo movimento, daí você passa em Só cima. que você não gasta tinta na perna. É. 2, 3 e... Pode? Ação. Tá passando, isso. Aí. Faltou aquele braço de lá, o direito seu. Pode? Pode. Pode? Pode. Ah. Premeditado. A sensação que eu tenho é que eu fui crescendo e tentando me ajustar a esse estado, né, que é o estado do fazer artístico, né. Para mim, fazer nunca foi fazer arte, trabalhar com arte, viver a arte nunca foi uma decisão, assim, não foi algo que eu conheci, que eu falei, eu quero fazer isso. Foi uma coisa que eu fui entendendo com o tempo, eu fui percebendo com o tempo. Eu fui aceitando com o tempo que aquilo fazia parte de mim, da minha essência, né, da minha força natural. E é através dela que eu respiro, que eu me movimento, que eu me curo. Os impulsos nunca são de ganhar, ou de ter, ou de parecer ser algo que não é. É sempre num lugar de transmutar, sabe? Meu primeiro trabalho independente eu tinha 20 anos. Foi um trabalho de dança-teatro chamado Por um Fio. Foi um trabalho extremamente importante para mim. Foi quando eu realmente entendi que eu estava sozinho, que eu precisava, essa motivação de criar sozinho, partia de mim de uma forma unitária, mas também que ela só aconteceria de forma coletiva. Por mais que eu tivesse só que aquele desejo nasceu de mim como indivíduo, para aquele trabalho acontecer, eu precisava me conectar. E aí que é o grande lance da arte independente, né? Sem romantizar, mais uma vez, mas é muito bonito perceber que
acontece mesmo como uma manifestação, né? As pessoas vão se agregando porque elas têm coisas em comum a serem ditas, né? Tem vivências parecidas, tem desejos que se encontram, tem objetivos que caminham juntos, sabe? Então, acho que a arte independente ela tem essa potência que é sobre comunicar, é sobre transformar através do coletivo e não sobre ganhar algo. Um artista que está ali trabalhando com você, ele não está ali porque ele está recebendo, ele não está ali cumprindo uma função, ele não é um funcionário da arte. Existem funcionários da arte, mas de um modo geral, trabalhos independentes costumam ter artistas que querem estar ali, eles desejam estar ali, existe uma motivação real por trás para ele estar ali. E normalmente não é fazer dinheiro, né? É como eu fico pensando assim, eu identifico muito do artista independente com aquela imagem que a gente tem do circo, a imagem de criança que a gente tem do circo. É tanta paixão que você faz e você traz junto com você, outras pessoas vêm acreditando também, porque tem essa mesma paixão. Então, se existe essa... É a paixão e é amor. Se existe essa coragem de fazer, é porque é algo muito essencial. É algo muito fundamental. É algo que está entranhado com a vida. Então sempre vai ter lá no interior do interior o público para o circo que tem a lona furada. Eu reconheço a potência que é o trabalho independente por esses fatores, mas ao mesmo tempo é muito doloroso e muito sofrido você fazer tudo de forma muito artesanal, de forma muito resumida, limitada, né? De você não ter acesso à tecnologia, de você não ter acesso à estrutura, você não expandir o máximo que você realmente poderia, você não ir até o limite das suas potências, porque não existe um fomento, né? Não existe capital. Então você tem que criar da forma que dá, mas ao mesmo tempo existe algo ali, existe uma força coletiva que faz com que aquele trabalho seja único, né? Eu acho que todo mundo que está atento a esses lugares entende sente, né? Percebe quando um trabalho é sobre capitalizar e um trabalho é sobre comunicar, um trabalho é sobre transformar, um trabalho é sobre expandir uma consciência, refletir sobre um assunto, sobre uma problemática, né? Então eu sou muito feliz de fazer o que eu faço. Eu acho que hoje, fazendo música, eu consigo explorar um pouco de tudo que eu já fiz no teatro, na performance, no vídeo, na música, e poder, no palco ao vivo, né? E poder ser o instrumento mesmo do lugar onde eu vivo, né? Das questões que são importantes de serem debatidas no todo, né? É o que para mim faz sentido. Trabalhar com o Juan foi uma coisa muito interessante para mim, porque injetou eu acreditar que era possível fazer. Até então eu ainda não estava carimbado, né, de artista, que eu podia fazer, que eu podia agregar valor e ser possível fazer. Quando eu troquei com o Juan a ideia do roteiro pensado por Lene, ele veio tão apaixonado, ele veio tão dentro que ele criou formas que até então eu não via, eu não achava possível. Não há limites para o Juan, e é isso que eu acho muito apaixonante trabalhar com ele, e quero trabalhar com ele sempre, com as ideias dele, porque quando ele vem com umas ideias dele, ou quando a gente apresenta uma ideia para ele,
o amor dele é o mesmo, sabe? Pelas ideias dele, pelas ideias de que a gente leva, porque ele sabe o que é ser um artista independente. E aí ele não fica só dentro do que a gente mostra, ele amplia. E aí esse trabalho fica muito mais rico. Eu sou um fã dele, gosto demais dele, quero trabalhar com ele muitas vezes. Eu sei que se eu chegar com uma proposta independente para ele vai se lascar todinho. Se ele vai fazer junto com a gente sem ganhar porra nenhuma, o que é muito injusto, porque pelo tamanho dos sonhos, pelo tamanho do artista que ele é, do tamanho do artista que os artistas independentes são, merecem receber, merecem ser pagos pelo que faz. E é esse o poder do Estado, de abraçar esses. E a gente tem uma luta, porque nem sempre a gente consegue agregar, nem sempre a gente consegue ser ouvido. Muitas portas são fechadas, muitos não são fechados, porque você é um artista independente e não tem nome. Né? Você está começando, tem uma puta de uma ideia, você é um artista que borbulha e ninguém te recebe, porque quem é você? Né? Eu acho que o artista está muito além disso, muito além do quem é você, do que você é famoso. Eu acho que o artista não é exatamente se você tem dinheiro ou não tem. Eu acho que a ideia é muito mais fascinante do que se você tem dinheiro ou não tem, sabe? A criação e a concepção e a realização da arte independente, ela existe porque ou se faz, ou ela vem para o mundo, ou ela vem para o mundo. É o parto natural de uma mãe com dificuldades para parir e que está no meio da mata sozinha, e essa criança vem para o mundo. Ela precisa vir para o mundo. E o artista independente, o que ele move para fazer com que a obra aconteça é porque de fato o que ele tem para falar é mais do que essencial, é mais do que necessário, é a vida dele que está ali. Ele vive para estar ali. E ele não vai esperar pelo dinheiro, do edital, pelo patrocinador. Se tiver lindo, agrega. E ele não está fazendo porque ele tem um objetivo. É difícil falar sobre isso, é delicado, mas ele não vê como um produto. Ele não está fazendo porque ele quer vender aquilo, mas ele sabe o quanto aquilo é fundamental e essencial para que as pessoas que estão ali também estejam vivas. Então, como existir a existência no sentido filosófico e no sentido concreto, matéria, e no sentido espiritual. Como existir sem a arte? O brasileiro respira a arte, a nossa história, a gente vive e se movimenta culturalmente de uma forma muito potente, mas ao mesmo tempo a nossa arte ela é extremamente desvalorizada, né? Ela é muito explorada, existe uma exploração da arte no Brasil, né? E que isso violenta demais os artistas, né? Os artistas vivem numa situação de escassez e de trabalhar sempre com muito pouco, que termina levando para esse lugar de multiplicidade, né? Artistas múltiplos, né? Artistas multiartistas. Eu sou multiartista, né? Eu faço dança, fiz dança, teatro, música, dirijo, faço cenografia, faço iluminação, direção de fotografia, filme, trabalho com audiovisual, faço música, sabe? A gente termina fazendo um pouco de tudo, mas eu não sei se isso deve ser olhado com bons olhos, sabe? Eu acho que bonito seria você ter uma aptidão e você poder desenvolver ela. Não você ter que se virar e ter que fazer um pouco de tudo para que a sua arte exista, sabe? Então acho que a exploração da arte ela acontece aí, né? Ela se dá aí. Então eu acho que a arte no Brasil ela é um movimento de resistir,
Mas eu acho que aí a arte independente é que ela faz realmente todo sentido com esse lugar, né? De arte de resistência, porque é uma arte que não tem financiamento. Na sua grande maioria não existe financiamento, existe na verdade um fomento próprio, né? Nós artistas independentes, muitas vezes a gente deixa de viver coisas dentro da nossa vida pessoal, né? Para estar investindo no nosso trabalho. Os nossos relacionamentos são afetados, né? Não só no sentido amoroso, mas no ciclo familiar, no ciclo social. Porque para fazer arte no Brasil é necessária uma dose de energia e de doação de vida, sabe? De tempo, de saúde, que é surreal, assim, né? E colocar num papel números, né? Tempos gastos, valores, investimentos, de uma forma extremamente pragmática, a gente vai ver o quanto que é necessário para que uma obra ela aconteça, né? Para que essa obra para que se dê essa obra. E não é só sobre a parte material, né? Tem toda uma dedicação, uma doação de energia, uma doação de vida, de você expor as suas fragilidades, né? De você trazer as perspectivas das suas vivências, né? Porque é uma arte que precisa ser dita, ela acontece porque ela precisa ser falada. Existe algo social que precisa ser passado para frente, e a ferramenta é a arte, né? Então a arte independente, naturalmente, ela é movida pelo desejo de dizer algo, de transformar algo, não de ganhar algo, né? O objetivo de fazer aquela música ou aquela obra de audiovisual ou aquele espetáculo de teatro não é para ganhar dinheiro, para capitalizar. Capitalizar é importante, mas acho que uma das coisas mais importantes na arte é as suas motivações, né? Os seus fundamentos. E quando eu penso nas minhas vivências, por exemplo, como um artista pernambucano, LGBTQIA+, existem tantas questões que precisam ser faladas, tantas questões que precisam ser trazidas à tona, tantos debates que precisam acontecer, e que eu posso usar o meu trabalho artístico como instrumento, como arma para isso. Eu percebo que existe uma potência muito grande, né? Porque existe fundamento, existe objetivo, existe uma causa que faz com que essa arte aconteça, né? Mesmo a gente fazendo independente sem dinheiro, muitas vezes, havia uma esperança, né? Havia um momento de um trabalho que te chamava e você ganhava a tua grana, você respirava, você tinha ânimo para poder ter uma energia para desenvolver aquilo que você quer falar, aquilo que transborda em você, porque precisa de muita energia, né? E quando você não se vê sem perspectiva, você murcha, né? Mas é um lugar também de muita criação, esse murchar, né? Que é quando você quer gritar. Você quer gritar e quer se rebelar contra isso e mostrar o quanto a arte é importante. E que foi. Durante todo esse tempo obscuro e durante uma pandemia que nós nos trancamos dentro dos apartamentos, apesar de sermos atacados, foi o que salvou. Foi o que salvou. Inclusive muitas coisas que foram reinventadas pelos artistas independentes, pelas suas criatividades, que é levar o teatro para dentro das suas próprias casas e não deixar o público carente. Nós tivemos que lidar com nossas carências, mas não deixar o público carente. Isso é um amor. Isso é uma coisa valorosa no artista independente. Nem todos os artistas, mas o artista independente, como ele tem constante ebulição de invenção, de criação, saiu dele. Eu tenho certeza que saiu da cabeça deles, e aí a galera vai copiando, né? vai difundindo. E isso foi muito legal. E aí agregou-se, inclusive, quebrando fronteiras, né? O artista independente se comunicou com o artista independente aqui em Recife, se comunicou com o artista independente em São Paulo, e aí começaram a trocar porque a tecnologia aproxima,
E isso foi gerando uma nova forma de se comunicar e de mostrar aquilo que você quer falar, tirando e fazendo com que as pessoas respirassem dentro de lugares fechados, né? A arte foi um respiro e é muito dolorido que aquele que consome a nossa arte nos vira as costas. Nós teríamos que ser muito mais valorizados com relação a isso. É muito forte quando a gente percebe um jovem que acessa o seu trabalho tendo uma referência, entendendo que ele pode fazer aquilo também. Eu não tive na minha juventude, né? A gente tínhamos alguns ícones da comunidade LGBT, mas muito distantes, né? Mas na minha juventude, na minha adolescência e fase inicial adulta, assim, eu não tinha artistas que eu pudesse me enxergar, que eu podia enxergar as questões das quais eu estava vivendo e entender que estava tudo bem, entender que quem eu era não era errado, que o que eu fazia não era sujo, não era algo demoníaco, sabe, como foi posto e as religiões são usadas de forma tão violenta para esse lugar de manipulação, né, de opressão. Então, poder fazer uma arte em que eu comunico para outros jovens que tá tudo bem ser quem você é, que você pode ser feliz, você tem seus direitos, você pode amar, você pode ser livre, você deve ser respeitado. Eu acho que isso é a minha maior motivação, sabe? Eu não faço arte para ter coisas. Eu faço arte para ver as coisas se transformarem, para ver vidas se movimentarem de formas diferentes, sabe? Eu quero ouvir barulho! Como é que tá aí embaixo o Recife? Levanta a mãozinha aí! Ó, pra mim é um prazer estar aqui. Eu sou nordestino, pernambucano, recifense e viado com muito orgulho. Fogo no meu espaço, fogo que vem do par. Nasce um menino feminino, não menino macho. Sei o que sou, não acho, vai ter que abrir espaço. Respira fundo e conta 1, 2, 3, 4. Fogo no meu espaço, fogo que vem do par. Nasce um menino feminino, não menino macho. Sei o que sou, não acho, vai ter que abrir espaço. Respira fundo e conta 1, 2, 3, 4. Tu gostou da minha alma e corpo quente. Me queima no meio. Somos feitos de carne podre. Mas de nada fui perdido. Minha alma e minha gente. Então não tiro da sua pele. Me queima a mente. Queimamos tudo. A gente só tava quente.